E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Leomar de Redação e vamos ver agora detalhamento e final feliz e forma de execução na proposta de intervenção. Vem comigo. Dando continuidade à competência 5, proposta de intervenção, por que a gente precisa ter muito cuidado com ela? A proposta de intervenção sozinha, ela equivale a 20% da minha nota de redação. Caso eu não coloque a proposta de intervenção, eu não coloquei proposta, pronto. Só fiz a minha introdução, o meu desenvolvimento 1, o meu desenvolvimento 2, né? Fiz um repertório, trouxe uma citação na introdução, trouxe uma citação no desenvolvimento 1, trouxe uma citação no desenvolvimento 2, não tenho um erro gramatical. Nesses 3 parágrafos, eu coloquei todos os elementos coesivos, eu não repeti conjunções, eu trabalhei com sinônimos, está tudo perfeitinho nesses 3 parágrafos. Caso eu não coloque a proposta de intervenção, que vale 200 pontos, eu só tenho a chance de, no máximo, ganhar 800 pontos no Enem. A minha chance é só essa, não há outra possibilidade. Por isso que a proposta de intervenção ela é importante. Os candidatos perdem muito ponto em 2 competências. A competência 1, que é gramática, que é regra, né? Principalmente ali a questão da acentuação gráfica, e a competência 5, que é a proposta de intervenção, que muita gente fica meio perdida, né? O que vai colocar? Coloca a proposta vaga, coloca que a sociedade tem que se conscientizar, coloca que a família tem que fazer debates, inventa que um ministério que não tem nada a ver, o Ministério da Reforma, eu nunca ouvi dizer que há Ministério da Reforma, achando que os corretores do Enem, que são treinados para isso, vão aceitar qualquer informação que entre ali. Esses corretores são muito bem treinados para encontrarem essas falhas nas redações. É só a gente fazer um cálculo bem simples. São mais de 5 milhões de candidatos, mais de 4 milhões de redações, 77 tiram nota 1000. É porque muita gente fica meio que perdida ali na hora de colocar tudo aquilo que a banca quer ver, tá? Só lembrando que tua redação é corrigida por 2 corretores. Um corretor não sabe a nota do outro, para que não haja interferência. Tá? Um corretor não sabe quanto que o primeiro corretor deu, assim como ele também não sabe se ele é o primeiro ou se ele é o segundo corretor que pega aquela redação. Essa redação é corrigida por meio de tela de computador, ele não tem acesso a papel, ele apenas lê e vai clicando na nota. O próprio sistema já faz toda a soma das notas e dá a nota final, calcula a média e dá a nota final. Dentro dessa especificação de cada elemento, o que foi que nós já vimos nas aulas anteriores? Nós vimos o agente, Estado, sociedade, escola, família, mídia, ONGs. Hoje não está sendo muito comum se colocar ONGs nas propostas de intervenção. Não é que seja errado, mas não está sendo muito comum. Ano de 2012, 2013, parecia assim uma regra, ter que colocar uma organização não governamental. Hoje, nem tanto, tá? A outra coisa em relação à proposta de intervenção. Os candidatos não estão mais fazendo 3 propostas. Eu não estou entendendo. Como assim 3 propostas? Ele colocar Estado, sociedade e família. Ele não está mais fazendo isso. Por que ele não está fazendo? Porque o Enem só precisa encontrar, os corretores só precisam encontrar os 5 elementos em uma das propostas. Então, se ele propôs a primeira, Estado, e para o Estado, aos 5 elementos, o agente, a ação, o meio, o objetivo e o detalhamento, ele já pontuou. E se eu coloquei Estado, sociedade e família, não precisa colocar os 5 elementos em todos, porque senão a gente vai perder tempo. Lembra que tem 90 questões ali pela frente e eu tenho 1 hora e 30 minutos para entregar essa minha redação? Então, o que acontece hoje? Os candidatos eles estão propondo com 2 agentes, Estado e sociedade, por exemplo. Ou eles colocam os 5 elementos nos 2, ou eles colocam os 5 elementos em apenas um.
colocam 3 elementos nos outros. Caso eu faça 3 agentes, Estado, família e sociedade, eu vou ganhar 200 pontos? Não. Se eu colocar os 5 elementos nos 3, a minha nota de proposta vai ser 600, 700 pontos? Não. Sempre eles vão pontuar por aquela proposta que esteja mais completa, tá? A que tenha os 5 elementos. E aí, detalhamento. O que é o tal do detalhamento? Informação a mais. Sempre isso. Informação a mais. E uma coisa interessante para colocar o detalhamento é usar o travessão. Por que usar o travessão? O travessão ele me dá uma ideia de explicação. E o detalhamento é uma explicação. É uma explicação de como vai ser feito, é uma explicação a mais sobre o agente, é uma explicação a mais sobre o objetivo, é uma explicação a mais sobre a ação, tá? O detalhamento é uma explicação. Então, o fato de colocar após o agente, após o meio, após a ação, uma informação a mais, então eu já estou fazendo detalhamento. E o detalhamento aqui, ó, pessoas especializadas no assunto, como médicos, psiquiatras, psicólogos e gestores públicos, é uma informação a mais. Então, se eu digo, é necessário que haja debates ostensivos nas escolas, nas séries iniciais, por meio de profissionais como médicos, psiquiatras, psicólogos e gestores públicos. É uma informação a mais que eu estou dando. Se eu digo, é necessário que haja implementação de fóruns de discussão nas escolas estaduais, por meio de pessoas especializadas no assunto. Já botei o meio, né? Então, eu vou detalhar o meio, como médicos, psiquiatras e psicólogos. Acabei de detalhar, dando uma informação a mais, como isso vai ser realizado. É preciso que sejam feitas audiências públicas nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, com deputados, vereadores e a sociedade civil organizada. Eu poderia dizer, há necessidade de um chamamento social para discutir acerca do aumento de consumo de bebida alcoólica entre o público jovem. Isso pode ser feito a partir do momento que eu coloquei a expressão, a partir de, que tem o mesmo valor de por meio de, eu já estou colocando o meio como isso vai ser executado. A partir de audiências públicas, tá? Então, já coloquei o meio. Detalha isso nas câmaras municipais e nas assembleias estaduais, com deputados, vereadores e a sociedade civil organizada. Tá, uma expressão bonita aqui para a gente, a sociedade civil organizada, sociedade engajada. E aí vem a aplicação de ação nas instituições de ensino. A aplicação de ação nas instituições de ensino, até aí é uma ação. Detalha, quais são essas instituições de ensino? Como escolas e universidades. A partir do momento que eu coloco como escolas e universidades, eu acabo de fazer um detalhamento. Qual é o detalhamento? A informação a mais que eu estou dando sobre instituições de ensino. E aí vem a ação nas escolas, principalmente nas séries iniciais. Olha aqui, é necessário que sejam feitas ações nas escolas, é uma ação. Quando eu digo principalmente nas séries iniciais, é uma informação a mais que eu estou dando sobre essa ação. Então, passa a ser considerado como um detalhamento. Aí vem a destinação de verbas para a implementação de ações. Se eu disser apenas isso, há necessidade de que o poder público faça a destinação de verbas para a implementação de ações. Ponto. É uma ação, não é? Então, eu vou detalhar como estrutura adequada e capacitação de profissionais. Eu posso detalhar colocando mais coisas. Isso aqui são apenas exemplos de detalhamentos encontrados em redações que já tiraram nota 1000. A gente chama de final feliz. O que é esse tal de final feliz? É aquela frasezinha que vem com a perspectiva de futuro. Então, finalizar a redação. Dessa maneira, a lei seca poderá ser apoiada e reafirmada pelos governantes e pela sociedade, conseguindo atingir, por fim, o seu objetivo. Olha a perspectiva de futuro.
Conseguirá, tá? Conseguirá. Presta atenção ao detalhe. Sempre finaliza a tua redação com a perspectiva de futuro. Demonstra que está preocupado com a população do futuro, a sociedade do futuro, as gerações futuras. Mostra esse princípio de empatia, de que não está preocupado apenas com o agora, tá? Mas as gerações futuras também participantes dessa ação. Então, o que a gente viu agora? Como são os detalhamentos, o que é essa informação a mais que eu preciso colocar e o início dessa frase que a gente chama de final feliz ao final da nossa redação. Até a próxima!